Olá a todos. É talvez a única região vinícola do mundo que tem nome de vinho. A região do vinho verde é um dos grandes embaixadores de Portugal no mundo e o seu estilo de vinhos leves e frescos cresce em vendas ano após ano. Esta região, que já foi apelidada como os Jardins de Portugal, é verdejante durante todo o ano e a influência atlântica, junto com os seus solos maioritariamente graníticos, transmitem uma mineralidade e uma elegância inconfundível aos vinhos daqui. Joana. Olá. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, obrigado por teres aceito o convite. Obrigado nós. Obrigada. Esta é a Joana Castro, licenciada em Ciências Agrárias pela Universidade do Porto, é colega nóloga. O pai, Rogério de Castro, foi meu professor e estamos na Quinta da Lourosa. Vamos falar um bocadinho sobre os vinhos verdes? Força, com muito gosto. Belas vinhas, Joana. Como sempre, não é? E às vezes não estão bem assim bonitas. Este ano estão. Este ano acho que está a correr bem. Todos os anos. Todos. Mas olha, deixa-me começar por te perguntar o que é para ti a região do vinho verde? Boa pergunta. Sabes que nesta quinta, o caráter familiar, eu costumo dizer que leva a que haja 3 razões para tu viveres saudável aqui, tu e quem trabalha cá também, que é a parte ambiental, a parte económica, claro, a parte social e a parte emocional. E quando me perguntas o que é a região dos vinhos verdes, eu acho que é um caráter muito emocional. Pronto, nós nascemos aqui, isto tem uma história de família, mas a região dos vinhos verdes é uma região completamente diferente das outras. Olha, estás perto do Porto, que agora está na moda. Estás a caminho do Douro, que é super famoso. E depois é uma região que produz vinhos que não há comparação. São vinhos frescos, elegantes, com uma capacidade de combinar com pratos que se come no verão espetacular, mas mesmo no inverno, hoje em dia, já que se consegue fazer vinhos de guarda, que acompanham muito bem. Portanto, é uma região com uma capacidade espetacular, desde vinhos frescos e jovens a vinhos de guarda. Quer dizer, não há dúvida que esta frescura, que depois se transmite na acidez dos vinhos, é tão bom para vinhos de todos os dias, como também para vinhos de guardar em cave, porque, no fundo, o que envelhece bem os vinhos é a acidez, na minha opinião, e, portanto, aqui estamos nesse mundo. Trabalha-se bem na vinha e consegue-se fazer bem esses 2 tipos ou 3 tipos de vinho. Isso é em qualquer região, não é? Acho que sim. A origem das uvas é na vinha e, portanto, aí é... Deixa-me te perguntar quais são as castas mais importantes da região e o que é que vocês trabalham aqui na Quinta de Lourosa e que te dá mais prazer também na adega? É assim, a região dos vinhos verdes tem castas típicas, tem um grande número de castas. Eu diria que neste momento as mais representativas na região serão o Arinto, o Loureiro, o Avesso, o Alvarinho, a Trajadura, são os mais importantes na região. Nós aqui na Quinta de Lourosa gostamos muito de trabalhar o Arinto e o Loureiro e também o Alvarinho e o Avesso em menor quantidade. Achas que o Alvarinho aqui para baixo vai vencer, como venceu o Loureiro, no fundo, que está aqui na sua casa? Boa pergunta. É assim, eu acho que são castas que produzem vinhos diferentes. Para mim, o Loureiro é uma casta muito associada a vinhos aromáticos, frescos, fáceis de beber, enquanto que o Alvarinho eu idealizo, e aqui na Quinta da Lourosa fazemos um Alvarinho, que é um vinho de guarda, para se guardar, para ir à barrica, para se fazer vinhos com mais estrutura. Eu acho que ambas as castas têm uma oportunidade espetacular. Mas diz-me assim, achas que o caminho do vinho verde são os monovariatais, portanto são os vinhos feitos de uma só casta? E que pergunta difícil.
Mas dá-me a tua opinião. Muito polémico. Não, mas dá-me a tua opinião. Porque é assim, eu não sou fã de monocastas, eu acho que isso é um produto do marketing, mais do que um produto da vinha. Até porque grandes vinhos são feitos, e isto também é outra teoria da viticultura, que é porque não misturar várias castas com temperamentos diferentes, com maturações diferentes. Isso é importante. Esse conjunto de diferenciação entre as castas é importante. Portanto, o que eu acho que em termos de marketing e dar a conhecer e comunicar é muito mais fácil os monocastas, não tenho dúvidas. Em termos de produção de excelentes vinhos e de trabalhar na adega e trabalhar os vinhos, eu não tenho dúvidas que fazer lotes de diferentes castas, de diferentes terroirs, de diferentes vinificações, aí é que se faz os grandes vinhos. Eu concordo contigo, porque naturalmente o monocasta é uma coisa, no fundo, que mostra o potencial, e há castas bastante completas, o Alvarinho, uma delas, o próprio Loureiro, o Arinto, são castas, no fundo, bastante completas, mas quando na adega nós podemos, no fundo, aproveitar os aromas do Loureiro, a mineralidade do avesso, não é? Quando nós podemos trabalhar isso, para mim torna-se muito mais interessante, mais completo e no final acho que melhor. Sim, agora não vamos deixar de produzir monocastas porque realmente são fáceis de comunicar lá fora, principalmente. Olha, quais são maioritariamente os solos da região? O que é que... Aqui tem solos? Aqui na região dos vinhos verdes é essencialmente solos graníticos. Eu acho que são estes solos graníticos que dão esta frescura típica da região. No entanto, nós mesmo aqui na Quinta temos agora uma zona argilosa e também há afloramentos xistosos. E, claro, se formos lá para cima para o Alvarinho, depois temos aquela zona do Pedregosa, de esgotos, e todos esse tipo de solos dão diferenciações aos vinhos produzidos. Isso também é curioso. Mas achas então que, se pudermos tentar generalizar, que não se deve, mas se generalizarmos, os solos são essencialmente graníticos na região, não é? Isso é que domina, quer dizer, as próprias casas, não é? Os solares do Minho, não é? São feitos de granito e é certamente porque... as pedras das casas. E é certamente por isso que é, no fundo, o solo mais... não tenho dúvidas disso. Mais preponderante. A força dos solos, ou seja, solos mais ricos e solos mais pobres, aqui o que é que isso transmite nas vossas uvas? O que é que para ti isso... Olha, nós temos cerca de 30 hectares aqui na Quinta. E é uma encosta, desde uma zona de rio, mais úmida, com solo mais fértil, até à parte lá de cima, ao alto mesmo, na montanha, onde já temos a vinha em socalcos, onde a vinha, os solos são pobres, e é muito curioso, ao provar as uvas na altura da vindima já notas a diferença. Já se nota, nem é preciso ir para a adega fazer vinho. Agora, mesmo isto, não podes dizer que um é melhor que o outro. Não podes, porque é assim, os vinhos mais frescos são muito mais aromáticos, com muito mais fruta tropical, que há muita gente que procura isso. Na parte mais acima temos vinhos com mais álcool, aromaticamente não são tão exuberantes, mas depois têm uma boca forte, uma boca redonda, e eu costumo dizer que é mesmo este tipo depois de lotes que a gente faz em adega, que fazem o sucesso do vinho Quinta de Lourosa. Passando a publicidade. Sim, não ninguém ouviu. Deixa-me te dizer que eu acho que é esta complexidade de solos e de locais que a região tem, não é? É uma região muito grande, portanto temos no fundo os Alvarinhos mais a norte, os Loureiros mais nesta zona, temos os Avessos para os lados de Baião. Sim, era isso que eu ia dizer, tens regiões completamente diferentes. E isso dá uma riqueza enorme a esta região. Por isso é que eu digo, quando as pessoas dizem assim, eu não gosto de vinho verde, isso não se pode dizer, porque há tantos tipos de vinho verde. Temos os vinhos verdes de Loureiro, ali da zona de Ponte de Lima, aromáticos, frescos, mas depois temos os Avessos de Baião e Rezende, que são vinhos muito complexos, que não têm comparação. Portanto, tem de se provar primeiro todos os tipos de vinhos verdes que existem, que são muitos, e depois então afirmar que não se gosta de vinho verde. Uma das perguntas que me fazem muito é porque é que uma região se chama vinho? Ou seja, porque é que uma região de vinho se chama vinho verde?
Pois é super polémica. Qual é a história deste nome? Este nome já vem de alguns anos atrás e é preciso entender que o típico aqui na região eram as ramadas. As ramadas são vinhas altas à volta dos campos. Hoje em dia temos estas vinhas contínuas, mas há 100 anos atrás eram as ramadas. As ramadas por baixo tínhamos a horta, que dava para fazer sopa, portanto era a agricultura de sustentabilidade. E era o regado. E portanto a vinha estava alta, era regada, era normal as uvas nunca chegarem a amadurecer como amadurecem hoje em dia. E então os vinhos tinham baixa graduação, eram mais ácidos, mas eu até acho que conservavam bem as pessoas, porque as pessoas duravam muitos anos. Ou seja, a consequência desse tipo de viticultura e desse tipo de agricultura é que dava uvas verdes. Sim. E daí o vinho. Sim, verde, mas não só. A região em si, e continua a ser nesse caso, temos uma proximidade do Atlântico com ventos atlânticos sempre frescos e por outro lado temos os nossos solos graníticos que também tornam tudo mais fresco. Portanto, apesar de já não produzirmos uvas enramadas, apesar de já não regarmos como se regava, as nossas vinhas são regadas, mas não da forma como eram regadas. Mesmo assim, estes vinhos são claramente mais frescos, mais ácidos e com graduação normalmente mais baixas comparado com outras regiões. E portanto é bem que se mantenha a região dos vinhos verdes, mas hoje em dia faz com uvas maduras. Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. E eu até diria que a principal questão é que as pessoas quando chegam aqui, muitos até portugueses, pensam que a cor do vinho é mesmo verde. E ficam admirados. Então, mas o vinho verde, existe branco, tinto e rosé? É verdade. É mesmo isso. E não há dúvida confuso. Que é uma região sempre verdejante, seja inverno, seja verão, no fundo pela riqueza também de água que há. Sim, por estes solos, é verdade. Por estes sítios. Pronto, tudo isso acho que justifica o nome da região dos vinhos verdes. A frescura. Como é que vês o futuro da região? Para onde é que está a caminhar ou para onde gostarias que ela caminhasse? Eu acho que a região dos vinhos verdes é uma região promissora, mas eu até considero que isto é mais global, que é, nós em Portugal neste momento estamos numa fase excepcional, não só graças a quem trabalha na viticultura e na enologia em Portugal, mas também um pouco, eu acho que está ligado a outros fatores, por exemplo, o turismo. E, portanto, eu acho que a região dos vinhos verdes, como eu referi há pouco, sendo o fator de proximidade do Porto em direção ao Douro, está num local estratégico. Portanto, achas que a região vai caminhar para esse enoturismo, no fundo, para esta proximidade do Porto e no fundo, o meio caminho para o Douro pode ser aproveitado para, no fundo, para trazer mais gentes a conhecer esta região lindíssima. Uma última pergunta. A que sabem os vinhos verdes? Eu associo sempre bastante a fruta jovem, desde maçã, fruta de árvore, até um bocadinho de citrinos. Depois, por outro lado, eu acho que há sempre uma componente herbácea. E de facto a gente tem sempre erva no chão. Herbal, não é? Estas hortelãs, os poejos, portanto, muito herbal, não é? Sim. E para mim... Frescura. É isso mesmo, sabe-me a leveza, sabe-me a frescura, sabe-me a atlanticidade também. E por isso acho que fazemos um brinde à região. Sim, e um peixinho também. Fazemos um peixinho assado também, não é? Brinde à nossa saúde e obrigado. Obrigado. E foram mais 2 dedos de conversa sobre os vinhos de Portugal. Agora não se esqueça, subscreva o meu canal, deixe o seu gosto e comentário. Saúde!